E aí galera, aqui é o Chessman, bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre histórias em quadrinhos. Hoje nós vamos falar, meus amigos, sobre o surgimento de uma das empresas mais bem-sucedidas e mais importantes dessa mídia, que são as HQs. Vamos falar sobre o surgimento da Marvel e os personagens responsáveis por esse surgimento. E já adianto que se você pensou em Homem de Ferro, você nunca esteve tão errado em toda a sua vida, meu camarada. Hoje nós vamos falar a respeito da primeira família, aquela que quebrou os paradigmas a respeito de como se faz história em quadrinhos. Sim, nós vamos falar sobre... Deixa eu pegar aqui. Vamos falar hoje sobre o Quarteto Fantástico. Cara, antes de eu falar a respeito do Quarteto Fantástico em si, eu queria indicar para você, se você quer saber como foi os primórdios da Marvel, do surgimento dos personagens, você pode buscar essa coleção aqui, que eu já indiquei aqui no canal alguma vez, mas você pode buscar a coleção que é a coleção Clássica Marvel. A número 1 da coleção Clássica Marvel, ela traz as primeiras histórias do Homem-Aranha. Essa aqui que eu tenho em minhas mãos, até que eu vou comentar as histórias que tá aqui nessa edição, ela é a número 2 e ela traz justamente as 5 primeiras edições do Quarteto Fantástico. Essa coleção, ela é longa, né? A gente tem aqui, por exemplo, aqui eu já tenho aqui nela aqui no número 30. Número 30, ela traz as primeiras histórias dos Vingadores, ela traz as primeiras histórias do Quarteto Fantástico, do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, dos principais personagens da Marvel. Mas, né, cara, bom, indiscutivelmente que... Caramba! Indiscutivelmente que se não fosse aqui pelo Quarteto Fantástico, cara, simplesmente não existiria a Marvel, né? O Quarteto Fantástico, pessoal, ele surge ali em 1960, né? 1961, para ser bem exato. E ele, sabe, ele surge assim de um... Segundo a lenda, nós temos o editor da DC Comics, a DC, né, pessoal, que é a guardiã dos personagens que são os bastiões do universo das HQs. O Superman, primeiro super-herói. Depois o Batman, né, pessoal, primeiro herói urbano. Temos a Mulher Maravilha, a primeira mulher super-heroína. Então nós temos esses personagens. Mas tem uma coisa... Os personagens da DC são grandes ícones, infalíveis, são, sabe, verdadeiros deuses na face da Terra. Diferente dos personagens da Marvel, que, como vocês sabem, são personagens que possuem, assim, as suas falhas, seus problemas cotidianos. O cara não consegue pagar o aluguel, por exemplo, o Homem-Aranha, ele tem problema de pagar o aluguel, ele não consegue falar com a menina que ele gosta, e tantos outros problemas envolvendo personagens Marvel que são mais pé no chão, digamos assim. Isso aconteceu, pessoal, bom... Claro, nós temos aqui, como eu estava falando, estava tendo um jogo de golfe entre o editor da DC Comics e o editor da antiga Timely Comics. Nessa época, pessoal, nem existia o nome Marvel. A editora que se transformaria na Marvel era uma editora chamada Timely Comics, que depois ainda ela mudou de nome novamente para Atlas Comics. Porque, né, pessoal, o universo das HQs ali, nós estamos falando ali do pós-Segunda Guerra Mundial, ele estava um tanto quanto turbulento. Havia acabado a Segunda Guerra, havia uma grande euforia, não havia tantas necessidades assim de super-heróis para defender as pessoas naquele mundo, digamos assim, aquele mundo tão feliz e tão empolgante que surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Nesse jogo de golfe, que é a terceira vez que eu já falo disso, nós temos lá então que o editor da DC, se eu não me engano era o Martin Goodman, ele estava se vangloriando de como é que eles tinham uma nova HQ que estava fazendo um mega sucesso, que era a Liga da Justiça, que tinha ali uma abordagem de grupo e não de herói solitário. Ele se vangloriou tanto, cara, falou tanto pro editor da Marvel, né, da futura Marvel, que ele chegou na redação e falou para quem? Para Stan Lee. Para Stan Lee, que ele queria também uma edição de um super grupo. O Stan Lee, cara, apesar de hoje, é até difícil de você acreditar, a gente fala que o Stan Lee, ele tinha, assim, vergonha de trabalhar com HQ, cara. Deixa eu guardar. O Stan Lee, pessoal, ele tinha vergonha de trabalhar com HQ. Ele até usava o pseudônimo Stan Lee para guardar o seu nome Stanley Liebert para quando ele fizesse o seu grande livro, para quando ele fizesse sua grande obra literária. E aí, então, ele usou o pseudônimo Stan Lee. Para ele foi então encomendado esse supergrupo.
foi convidado também, né, pessoal, um dos maiores gênios das HQs, que eu já comentei aqui também, que é um cara chamado Jack Kirby. Juntando Jack Kirby e juntando Stan Lee, pessoal, os dois juntos fizeram uma parceria, cara, genial. A grande maioria dos heróis Marvel surgiu ou da mente do Stan Lee, ou da mente do Jack Kirby, ou dos dois, como aconteceu com o Quarteto Fantástico. Nesse processo, então nós temos ali que o Stan Lee, ele tava querendo sair fora, né, abandonar o mundo das HQs, e aí, cara, ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou vou chutar o pau da barraca e vou fazer o que eu quero. E ele pegou então, construiu a história do Quarteto Fantástico, que é uma história não de super seres, por mais que eles se tornem super seres, mas é uma história de família. O Quarteto Fantástico é uma história sobre família, sobre os laços familiares, sobre amizade, sobre lealdade. Nós temos ali os Quatro Fantásticos. Reed Richards, um super cientista, um super gênio que estava trabalhando em um projeto militar que poderia ser fechado por falta de investimento. Então ele estava preocupadaço com essa finalização desse seu projeto militar. Temos Ben Grimm. Ben Grimm, que na época era o piloto dele, um piloto muito famoso, o melhor amigo do Reed Richards desde a faculdade. O cara que ajudava ele, que estava sempre do lado dele, incentivando. Tínhamos a namorada do Reed Richards, Susan Storm, que é o interesse amoroso dele, né? Que era o grande... cara, ela também vem quebrar o paradigma de alguns elementos, porque em muitos momentos, pense comigo, estamos falando do final da década de 60, nesse momento, a mulher, meus amigos, ela tinha um papel totalmente secundário na família, ela era apenas a mulher do lar, e nas HQs ela era apenas a mulher que estava sempre em perigo, sendo raptada, ela sempre tendo de ser salva. E a mulher invisível, ou melhor, nessa época vai ser a garota invisível, ela vai quebrar esse paradigma, que ela vai se colocar a partir de um momento assim que ela vai deixar de ser apenas essa donzela em perigo. Susan Storm, namorada do Reed Richards, e claro, né, pessoal, tinha o irmão da Susan Storm, Johnny Storm, que nesse caso ele está passando pela adolescência e todos os problemas, as evoluções, ele está falando todas as questões hormonais, toda aquela incerteza e também aquela aborrecência que nós temos ali naquele período. Esses quatro indivíduos serão o Quarteto Fantástico. Reed Richards, o Senhor Fantástico, com o poder de esticar o corpo. Ben Grimm, o Coisa, que vai se transformar num homem feito de pedra, que naquele momento, no começo dos anos 60, era o ser mais forte do universo da cultura Marvel. Susan Storm, a mulher invisível, capaz de deixar o corpo invisível, deixar objetos invisíveis e projetar poderosíssimos campos de forças. E Johnny Storm, o Tocha Humana, que vai ser uma homenagem feita, um resgate de um herói antigo lá dos anos 40, que também tem o poder de controlar o fogo e colocar fogo no próprio corpo. Esse é o Quarteto Fantástico. E como foi que ele surgiu? Ele surgiu justamente... Lembra que eu falei que o Reed Richards estava com medo de que o projeto dele fosse fechado? Então, ele está desenvolvendo uma nave espacial. Ela ainda está terminada ainda, faltavam alguns detalhes, mas mesmo assim precisava ser testada. E quem é que vai testar? Como todo grande gênio, ele testa em si mesmo. Ou seja, no caso, ele vai montar a equipe de lançamento. Ele, Reed, Ben, Susan e Johnny. E eles vão para o espaço. Só que quando eles vão para o espaço, cara, nós temos ali, né? Bom, tudo isso, galera, eu tô falando para vocês com base nessa edição aqui que republicou as 5 edições clássicas. Se você pegar aqui, por exemplo, ó, aqui, não sei se vocês conseguem ver bem, essa é a capa da primeira edição lá de 1961. Né, essa aqui. E aí segue, né, as 5 primeiras edições. E aí, pessoal, voltando ao surgimento, Reed Richards vai pro espaço, a sua nave não estava finalizada, e aí, cara, no espaço, ela é bombardeada pelos raios cósmicos, que faz a nave perder o controle, o Ben perde o controle da nave, e ela cai na Terra novamente. Quando essa nave cai na Terra, mano, esses caras foram alterados pelos raios cósmicos. Aí eles têm os seus superpoderes. Ah, mas como eu falei, Quarteto Fantástico não é uma história de superpoderes. Quarteto Fantástico é uma história de família. O Ben Grimm, cara, que virou um monstro,
ele se torna uma pessoa deprimida, ele se torna uma pessoa, sabe, angustiada, que não consegue mais conviver com seres humanos normais. Ele sofre ao longo das suas histórias, por mais que ele seja um super-herói, ele sofre discriminação por ter aquela aparência. O Reed Richards começa também a ficar chateado pelo sofrimento que ele fez o amigo passar. O Reed é um grande gênio, mas ele não consegue reverter o processo dos raios cósmicos, isso atormenta ele. Nós temos a questão ali da Susan, né, pessoal? Que bom, nós temos que ter uma dinâmica familiar. Reed Richards, ele vai se casar com a Susan, nós temos a primeira família. Por isso que eu falei, hoje nós temos um vídeo sobre a primeira família. E essa família, né, o cunhado, todo mundo morando junto ali, o Johnny, a Susan e tal. Esse que é o segredo, as relações familiares. Por mais que, claro, tenham super vilões, e cara, a galeria do Quarteto Fantástico são os principais vilões. Cara, eles buscam de volta o Namor. O Namor também era um personagem lá dos anos 40, que fez muito sucesso quando estava na guerra, né? E havia a Segunda Guerra Mundial. O Príncipe Submarino. Cara, é o mesmo Namor que vai estrear daqui uns dias aí no filme do Pantera Negra. Claro que, né, para o cinema ele foi mudado. O Namor da Atlântida não é o Namor da Atlântida, como é nos quadrinhos. Ele é ali da América Central, né? Um povo asteca, um povo maia, que a gente consegue ver ali nos trailers de Pantera Negra. Também nós temos ali, pessoal, que os grandes vilões que surgirão no universo Marvel ali, nós temos ali o pior e mais famoso, mais importante vilão de todo o universo do Quarteto Fantástico e também um dos mais importantes do universo Marvel, o Doutor Destino, que nasce aí, que surge, voltemos aqui, né, galera, na 5ª edição de Quarteto Fantástico. Aqui nós temos, ó, olha só que legal, cara, a capa da edição, olha aí, estão vendo? A capa da edição, o Doutor Destino é tão importante que ele é capa aqui, ó, da HQ, né, do relançamento da Panini. E ele é, cara, um mega ultra power grande gênio, tal qual o Reed Richards. Só que ele, além de ser esse gênio, ele também é místico. Ele usa uma armadura tecnomística. Eu já fiz aqui vídeo no canal e já comentei dele pra você. A armadura dele tem um nível tecnológico de avanços nível Tony Stark, né? Só pra você saber do que eu tô falando, né? O cara mais conhecido. Mas além de ter os níveis de tecnologia Tony Stark, ele tem um nível de poder místico, um poder de bruxaria, nível Doutor Estranho. Então, cara, o Doutor Destino, ele é um dos personagens mais interessantes. Mas, quando a gente fala de vilão surgido no Quarteto Fantástico, o mais importante, que é o mais impactante, é a figura da entidade cósmica Galactus. Galactus, cara, uma entidade devoradora de planetas, que para sobreviver, ele só consegue sobreviver consumindo energia vitais de verdadeiros grandes mundos. Ele também surgiu no Quarteto Fantástico em 3 histórias que ficaram conhecidas como a trilogia Galactus. Mas não são só vilões que surgiram no Quarteto Fantástico. Nós temos, por exemplo, que a primeira aparição do Pantera Negra é numa edição do Quarteto Fantástico. Nós temos ali, pessoal, que tudo aquilo que vai fazer a Marvel ser o que ela é, nasce no Quarteto Fantástico. Gente, olha só, o que a Marvel se diferencia? Os heróis Marvel são imperfeitos. Os heróis Marvel, eles são pessoas como nós. E onde é que surge essa dinâmica? Nas páginas do Quarteto Fantástico. Claro que depois, pessoal, durante muito tempo, o Quarteto Fantástico foi o carro-chefe das edições Marvel. Só que com o tempo, né, cara, surgiu ali o principal de todos até hoje, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, cara, campeão de vendas de todos os tempos. Por que ele é o campeão de vendas? Porque ele é um adolescente com problemas reais de adolescentes. Cara, mais uma vez, a dinâmica de buscar o herói, tirar o herói do seu patamar de ser super e trazê-lo para a realidade. Aproximar da pessoa que está assistindo aí, temos o Homem-Aranha. Mas, cara, tudo isso é graças ao surgimento do Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico, pessoal, ele tem essa pedra angular, né, do universo Marvel. Com o passar do tempo, com o surgimento de novos heróis, principalmente o Homem-Aranha, que eu já falei tantas vezes, mas também temos os X-Men. Cada vez mais esses novos heróis, X-Men, Homem-Aranha,
não vão, sabe, tomando espaço e vão se tornando os líderes da edição, mas o Quarteto Fantástico sempre se manteve num grande valor. O Quarteto Fantástico já foi adaptado para várias mídias. Nós temos aí, pessoal, o Quarteto Fantástico teve um filme que nunca foi lançado, né? Ele é um filme feito aí, se eu não me engano, nos anos 90. Não, nos anos 90, pessoal. Ele nunca foi lançado, de tão ruim que é. Vou colocar algumas imagens para vocês verem aqui do que eu tô falando, né? Nós temos ali... claro, ele tá inteirinho no YouTube. Se você quiser assistir, cara, você consegue assistir esse filme no YouTube, né? Temos um coisa que dá pra você ver que ele é de borracha, ele é mecatrônico e tal. Então, ele já foi adaptado. Cara, o Quarteto Fantástico, ele foi adaptado pro cinema já 4 vezes. Esse filme dos anos 90, que nunca foi lançado. Nós temos os 2 filmes do começo dos anos 2000, né? Que é o mais famoso até porque naquela época quem fazia o Tocha Humana era o Chris Evans, né? Que depois vai se consagrar como Capitão América, né? Mas temos 2 filmes. O primeiro filme mostra a origem ali do quarteto. Cara, são filmes legaizinhos. Esses dos anos 2000 são legaizinhos, mas... sabe, cara, falta alguma coisa. Faltava, assim, como também faltava na grande maioria dos filmes de super-heróis lá do começo dos anos 2000. Com a grande exceção do Homem-Aranha, que a gente até fez vídeo aqui já. O Homem-Aranha, ele é a grande exceção, a exceção, e ele que vai catapultar os filmes de heróis, né? Mas esses filmes do Quarteto Fantástico, no primeiro, é a origem do Quarteto Fantástico, né? Muda-se a origem, eles não estão mais numa nave, mas numa estação orbital, né? Eles não são mais, não mais fugindo do governo e tal, mas é uma estação orbital financiada pelo Victor Von Doom, que é o Dr. Destino, e todos eles são bombardeados de raios cósmicos, eles ganham os poderes dessa forma. O Dr. Destino, ele também é mudado, ele tem poder lá que também é fruto dos raios cósmicos, certo? Não gostei. Meu vilão preferido de todos os tempos, o meu vilão mais preferido que existe é o Dr. Destino. Achei que ele foi tratado de uma maneira muito relapsa. Não gosto de como foi feito o Dr. Destino, mas o filme, no geral, ele é legalzinho. Principalmente porque, cara, quer saber? Ben Grimm, cara. O Ben Grimm, o Homem de Pedra, o Coisa, ele é um personagem tão legal, cara, tão maravilhoso, que ele funciona até nesses filmes ruins, cara. As histórias focadas no Coisa, nos seus dilemas, no problema que ele tem nessa sua infelicidade por não poder passar por os humanos. Cara, as HQs de o Hulk quebrando o pau contra o Coisa, né? Porque são os 2 seres mais fortes, né? Da Marvel ali e tal, daquele período. E cara, quebra-pau puro. São demais, cara. E os filmes, tem um Ben Grimm, cara, esse de começo dos anos 2000, que é até legal. Até gostei desses filmes. Então, no segundo filme aí, né, pessoal, que nós temos mais uma vez o Chris Evans como Tocha Humana, eles vão enfrentar Galactus, a chegada do surfista prateado, que é o arauto do Galactus. Mas, cara, filme ruim, hein? Cara, o Galactus é uma massa amorfa e, cara, horrível. Esse aí, cara, o que ele salva desse segundo filme lá do começo dos anos 2000? Surfista prateado. O surfista prateado, e nem é a personalidade dele, os poderes dele, não. O visual dele, certo? Ele é interpretado por um ator especializado em movimentos corporais, o Doug Jones. Esse Doug Jones, cara, ele já foi o Fauno do Labirinto do Fauno, ele já foi ali... aquele filme do Guilherme Del Toro, O Forma na Água, ele é aquela criatura aquática, você me entendeu? Ele é especialista nesse... quem tá acompanhando ali, quem por acaso está acompanhando, que se você não está acompanhando, você deve acompanhar a série Star Trek Discovery. Ele faz um personagem muito maneiro lá, que é o Saru. Então, esse personagem, cara, esse ator, ele faz o surfista prateado. Claro que depois joga um CG nele, mas ele, cara, é visualmente muito legal. Essa é a terceira adaptação do Quarteto Fantástico para o cinema. E aí, cara, nós tivemos uma 4ª adaptação ali, que, né, na Universal tentou fazer ali, a Fox, perdão, tentou fazer de novo ali, cara, mas isso é bem ruim, cara. O Quarteto Fantástico, ele tem ali um poder advindo de uma outra dimensão e uma incursão interdimensional. E, cara, o Dr. Destino, mais uma vez, ele é um negócio ridículo. Pô, professor, cara, mas poxa, mas não salva nada. Salva uma coisa. Quem interpreta o Tocha Humana nesse filme é o Michael B. Jordan. E esse cara salva, o Michael B. Jordan. Não é nem o Tocha Humana, é o Michael B. Jordan que salva. Esse filme é muito ruim, cara, esquece ele. Mas nós tivemos, né, nos últimos dias, tivemos lá Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E aí tem aquela cena famosíssima que ele vai encontrar os Illuminati, né, naquela outra dimensão, naquele outro universo. E aparece quem? O John Krasinski como Reed Richards, né, cara? E, cara, sim,
né? Como definiu lá Reed Richards, o homem mais inteligente que existe. Dentro do universo Marvel, Reed Richards, ele é o ser mais inteligente do universo Marvel. Ah, mas Chessman, se ele é tão inteligente, por que lá no Doutor Estranho ele foi tão burro? Gente, porque não era o filme do Quarteto Fantástico, cara. Aquele foi um fanservice. E aí, cara, tinha que tirar o fanservice. E como tirou o fanservice, todo mundo ali, cara, foi morto, derrotado de uma maneira esdrúxula. O Xavier, o pescoço quebrado, a Agente Carter cortada ao meio, né, cara, sabe? Então, todo mundo foi feito de uma maneira esdrúxula, inclusive o próprio Reed Richards. Mas, cara, tamo aí na expectativa, né? O MCU anunciou que vai ter um novo filme do Quarteto Fantástico. Cara, vocês já pensaram? O meu desejo, cara, eu gosto de Quarteto Fantástico. Gosto de Quarteto Fantástico. O meu desejo é que fosse o John Krasinski de Reed Richards e a esposa dele, a Emily Blunt, como Susan Storm. Os outros, cara, nem sei quem poderia ser, né? Já pensou se o Ben Grimm fosse o Dave Bautista? Pô, eu acho que o Dave Bautista seria um Ben Grimm animal, sabe? E depois o corpo vai ser feito de CGI, né, cara? Entendeu? Então, mas naquele momento que ele é o Ben Grimm, cara, se fosse o Dave Bautista, seria massa. John Storm, quem poderia ser o John Storm, cara? Não faço a menor ideia. Pô, deixa nos comentários quem é que você acha que seria legal pra ser o Johnny Storm. Um cara meio, um jovem, adolescente, tipo na idade aí do Homem-Aranha. Eles têm a idade mais ou menos a mesma. Tanto é que o Homem-Aranha e o Tocha Humana são amigões, cara, amigaços, entendeu? Então, quem você acha que poderia ser um Johnny Storm? Um Tocha Humana? Deixa aí nos comentários. Cara, Quarteto Fantástico, ele é incrível. A fase que eu acho mais legal, cara, a fase do surgimento, que está sendo relançada aí nessa biblioteca, nessa coleção clássica Marvel, é muito legal, mas a fase que eu mais gosto do Quarteto Fantástico, cara, é a fase que foi lançada nos anos 80, onde o John Byrne, um dos mais incríveis escritores e desenhistas, tomou conta do Quarteto Fantástico. O John Byrne tomou conta de vários personagens, né? Quarteto Fantástico, a Mulher Hulk. Cara, o John Byrne, ele colocava a Mulher Hulk, ele era muito fã da Mulher Hulk, ele colocou a Mulher Hulk pra substituir o Coisa durante um período no Quarteto Fantástico. Ela vai ser o braço forte no Quarteto Fantástico. Cara, essa série, essa fase nos quadrinhos, ela é incrível, incrível. Nos anos 2000, teve uma tentativa nos quadrinhos de revigorar a Marvel. E aí veio o chamado Marvel Ultimate Universe. E em 2006 surge o Quarteto Fantástico nesse universo Ultimate. É legal, mas não é. Eu achei, pelo menos. É legal, mas ele já chegou num momento... As histórias são boas, mas o Quarteto Fantástico Ultimate chega numa fase em que o universo Ultimate já está morrendo. E aí, cara, eu achei interessante que um dos elementos que foi utilizado para causar o fim do universo Ultimate foi que o Reed Richards, daquele universo, acabou enlouquecendo e se transforma num grande vilão, certo? E ele é um dos causadores do fim desse universo Ultimate. Cara, Quarteto Fantástico é maravilhoso, cara, mas em todas as suas versões, em todos os seus elementos, em todas as mídias que o Quarteto Fantástico esteve, o que chama atenção são as relações familiares, que é por isso que o Quarteto Fantástico é tão legal e tanto sucesso. Galera, esse apanhado geral do que é o Quarteto Fantástico, né? Estamos aguardando aí o novo filme do Quarteto Fantástico, que espero que não demore. E aí, quando tivermos mais notícias, nós voltaremos a falar sobre isso. Você quer saber mais sobre o universo Ultimate, desse novo universo da Marvel? Você quer descobrir mais sobre o Dr. Destino, o Galactus, sobre a fase do Quarteto Fantástico do John Byrne? Cara, deixa aqui nos comentários. E não se esqueça, né, gente? Não se esqueça. Vamos lá, né? Se inscreve aí, compartilha o vídeo, sabe? Dá um like, ajuda a gente a ter mais expressão, ajuda a gente a crescer mais. Ajuda aí, compartilha com seus camaradas, manda pelo WhatsApp, sei lá. Ajuda a gente a crescer aí, beleza? Se inscreve, dá o seu like, compartilha. Galera, hoje o tema foi Quarteto Fantástico nas histórias em quadrinhos. Origem e principais características. Ficamos por aqui, um grande abraço, vida longa e próspera e até o próximo vídeo. Tchau!